4º dia do nosso desafio. Vocês estão gostando dessa jornada da rainha? Você que talvez tenha chegado aqui ainda princesa, ainda plebeia, tá aprendendo a ser rainha? Ontem, sabe do que a gente falou? A gente falou daquela mulher que é mãe do seu companheiro, do seu namorado, do seu esposo. E hoje eu vou complementar isso, porque eu estava pensando, todo homem que aceita que a mulher seja mãe dele, é porque ele está casado com a mãe. Aí eu me lembrei, sabe de quem? Da Jocasta. Você não conhece a Jocasta, só conhece aquela personagem lá da Vera Fischer na novela? Pois é, mas a Jocasta era mãe do Édipo. Tinha um segredo lá da esfinge e a esfinge falou para o rei: olha, você vai ter um filho e ele vai te matar e vai casar com a própria mãe. O que o rei fez? Mandou o filho embora. Ele não ia matar o filho, mas mandou ele ser criado num país bem distante. Só que ele soube dessa maldição. E para que isso não ocorresse, ele tirou o time de campo e foi para um outro país muito distante. E para que país que ele foi? Para o país onde estava o verdadeiro pai dele. Então, chegando lá, houve um problema e ele acabou assassinando o pai. E se apaixonando pela Jocasta, que era mãe, e se casando com ela. Ele se tornou o rei daquele lugar. E quando ele descobriu toda a história, ele furou os olhos, ele se cegou. Isso é um mito, né, gente? Isso é uma história lá de trás. E qual o significado psicológico disso? É que esse homem que está casado com a mãe, que é o filhinho da mamãe, que é o filho dourado daquela mãe, provavelmente narcisista, não necessariamente, mas muitas mães narcisistas, não. Todas as mães narcisistas, elas têm um queridinho. Se elas não tiverem um filho homem, e ela vai ter uma queridinha. E essa menina também está casada com a mãe. É como se ela devesse uma fidelidade à mãe. É como se ele devesse uma fidelidade à mãe. Então, não consegue ter um relacionamento duradouro. E quando tem um relacionamento duradouro, é porque aquela mulher se faz de mamãe dele. É porque aquele homem se faz de papai dela, porque ela é a queridinha do papai ou a queridinha da mamãe. Como é que isso se desenrola? A sogra tá sempre se metendo na sua vida. Ela se mete, inclusive, na criação dos seus filhos. Você custou tirar a chupeta do seu filho, você restringe açúcar, você fala que ele tem que fazer o dever antes de brincar, mas quando ele vai para a casa da avó, e ele adora ficar na casa da avó, ela deixa ele usar chupeta, ela não cobra o dever, ela estraga. Ah, mas vó é para isso. Mas essa usa isso como sedução. E você acaba sendo a madrasta e ela a boa mãe. Ela se queixa de você para o seu marido. Ela diz que você não sabe fazer as coisas. Aliás, ele também diz: o arroz da mamãe é tão soltinho, você não sabe fazer. E ele te compara com ela. E de repente você está em plena lua de mel, ela passa mal e vocês têm que voltar. Ele sempre toma o partido dela.
Sandra, exatamente isso. Olha, você que está assistindo aqui ao vivo, tem um monte de gente, a Rose, a Adriana, a Tânia, a Patrícia. Manda aviãozinho aí para aquela amiga que está passando por isso. A gente vai ter um workshop, um webinário, uma imersão express dia 20. A gente vai fazer uma imersão bacana, onde a gente vai trabalhar de fato com todos esses problemas. Talvez não dê tempo de trabalhar com todos, mas alguns a gente vai falar, vai ser pelo Zoom, você vai poder entrar lá, é de graça também, exatamente como é esse desafio, e você vai poder falar da sua sogra Jocasta. E pelo amor de Deus, criatura, se você é a Jocasta, para já. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre hierarquia entre filhos e marido, tá bom? Sandra, eu estou sozinha. Toda hora alguém me pergunta isso lá no inbox. Esse desafio é para você que está sozinha. Por que você está solteira, filha? Você já não passou por uma situação dessa? Ou por uma situação que eu falei anteriormente, ou por uma situação que eu vou falar, porque eu vou falar aqui sobre várias situações. Hoje a gente está falando sobre a sogra Jocasta, mas a gente já falou da mulher que é mãe do filho, do próprio companheiro, do marido, do namorado. A gente já falou da mulher guerreira que toma o lugar dele, que compete com ele, que não deixa ele se manifestar. Então, tudo isso vai aparecer, tudo isso aparece. E a gente vai falando pouco a pouco de cada um desses problemas que a gente enfrenta, estando acompanhado ou estando sozinho, a gente já passou por isso. Então é bom, opa, eu já passei por isso, existe essa situação no meu sistema. É bom eu olhar para o meu sistema e ver quem antes de mim também passou por essa situação e começar a resolver, começar a encontrar os recursos. Como eu vou falar com o meu marido da mãe dele? Não rola, né? Falar mal dela não rola mesmo. Mas rola você contar uma história sobre alguém que passou por uma situação que não é igual, mas que tem um fundo ali. De pedir para ele, nossa, eu me sinto tão desamparada quando a sua mãe fala isso, ou quando você fala isso. A gente vai ver jeitinhos de falar, porque inclusive vai estar com a gente a Patrícia Matias, que é copywriter. O que é copywriter? É a pessoa que aprende a escrever de uma forma persuasiva. Se ela consegue escrever de uma forma persuasiva para vender produtos, para vender geladeira para esquimó, será que ela não sabe persuadir um homem quando ela quer falar com ele? E ela vai dar um monte de dicas para vocês. Um monte. Oi, Cleidi, que bom que você tá aqui, minha fono preferida. Então, gente, Carol, como é que tá aí no Uruguai? Um frio danado? Hoje é só isso, porque eu prometi fazer lives breves, porque semana que vem, gente, vocês nem sabem o que eu tô preparando. Segunda-feira vai vir um homem aqui absolutamente sensacional. Ele é professor de história, ele é sociólogo, uma pessoa muito viajada, e vai falar do patriarcado, dessa tomada de poder quando nós deixamos de ser rainhas. Por isso que eu convidei um rei para falar sobre isso. Na quarta-feira a gente vai ter também um casal que está casado há 51 anos e vão contar para gente os segredos desse reinado. Convidei mais 2 pessoas que eu estou esperando a confirmação. Mas semana que vem, além da gente ter esses 10 minutinhos
de desafio, eu vou trazer convidados sensacionais aqui para falar sobre o reinado da rainha, essa jornada que a gente está percorrendo juntas. Até amanhã!